Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo. Nós vamos falar um pouco sobre o ataque por íons cloreto em concreto armado. Nós somos o grupo B e somos compostos pela Isabela, o Jefferson, a Luana e o Romário. O concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, ficando somente atrás da água, fazendo com que sua importância se torne cada vez maior. Sendo assim, o estudo sobre sua durabilidade, resistência e comportamentos ao longo da vida útil acaba se tornando relevantes. Diversas pesquisas indicam que a corrosão de armaduras deteriora um concreto com uma incidência de 27 a 64%. Esta corrosão de armadura é o retorno do aço na forma do óxido de ferro. Sendo assim, ocorre a redução do pH devido à carbonatação ou à presença de cloretos. Devido ao tamanho da costa marítima do Brasil e sua elevada população, as ações dos íons cloretos se tornam um problema cotidiano, fazendo com que ocorra uma elevada manutenção e reparos estruturais, gerando gastos principalmente para a construção civil, causando um impacto na economia de um país. O Brasil não possui planejamento no qual possa quantificar exatamente seus gastos com manutenções e reparos em construção civil. Porém, estima-se que 3% do PIB do Brasil sejam consumidos pela corrosão, de acordo com a Abraco. Segue abaixo a tabela de gastos em manutenções e reparo em estruturas de concreto armado em países desenvolvidos, tais como a França, que gasta 165,2 bilhões de euros, seguido da Alemanha, Itália e Reino Unido, que fica com 121,9 bilhões de euros. Para falarmos sobre corrosão de armadura por íons de cloreto, primeiro precisamos definir o que é a corrosão. De acordo com Helene, a corrosão seria uma interação destrutiva de um material. Para Dutra, é a deteriorização dos materiais pela ação do meio, enquanto para Huerta seria uma reação química e eletroquímica de um metal e a interação dele com o meio que o envolve, e a deteriorização de suas propriedades. De todas as formas, para a armadura de concreto armado, podemos definir a corrosão como um processo eletroquímico que deteriora o aço e o tornando infuncional. Esse processo ocorre quando há diferença de potencial de forma que possibilite o fluxo de elétrons, umidade do concreto de forma que garanta a existência de eletrólitos, oxigênio de forma que seja possível a reação catódica e o rompimento da camada passivadora da armadura, que para este estudo seria a ação do íon cloreto. Detalhamento das causas e dos mecanismos de degradação. Corrosão por íons cloreto. Essa corrosão acontece na presença desses íons que destroem a camada de passivação da armadura. Dessa forma, a corrosão é possível. Esses cloretos podem ser provenientes de água do mar ou maresia, que é a névoa salina. Podem ser também de aditivos aceleradores de pega adicionados ao concreto, como o cloreto de cálcio. Podem ser provenientes do uso de areia marítima sem o devido tratamento e também a forma como a estrutura é usada. Em países de inverno rigoroso, costuma-se utilizar cloreto de sódio, que é o sal comum, para evitar a formação de gelo sobre estruturas, como viadutos, pontes, e dessa forma esse sal expõe as mesmas a grande quantidade de cloretos. As causas da corrosão. Os íons cloreto penetram no concreto primeiro por sucção e depois por difusão. Na presença dos reagentes necessários, que são a água e o oxigênio, os ânions cloreto podem destruir a película passivadora, proporcionada pelo meio alcalino, e dessa forma acelerar permanentemente a corrosão, sem consumir-se, conforme as equações abaixo. Agora vamos apresentar esse estudo de caso encontrado no G1, que diz que pontes e viadutos de São Paulo sofrem com manchas e buracos no concreto. A matéria levou o engenheiro Júlio Timmermann, vice-presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, para verificar esses problemas, que,
Segundo ele, as infiltrações e as exposições às ferragens, que são chamadas armaduras, são os mais comuns de ocorrer. A infiltração, por sua vez, é causada pela água da chuva, por falhas na impermeabilização ou também por problemas na tubulação. Com o tempo, o concreto é corroído, deixando as ferragens expostas. Esses dois problemas podem estar relacionados. As manchas esbranquiçadas que aparecem significam que parte do material está sendo retirado pela umidade de dentro da estrutura. Com o passar do tempo, essas manchas começam a ficar amareladas até chegar a uma cor ocre. Isso indica que a armadura já está sendo oxidada, e esse fato compromete a estrutura com o tempo, podendo levá-la ao colapso. O caso mais grave foi observado na ponte da Vila Maria, onde quase metade de uma das bordas da ponte tinha suas ferragens todas expostas. Dessa forma, sabemos que pela coloração podemos verificar se o aço ficou ou não oxidado. Casos onde ocorre algum acidente e a ferragem da estrutura fica aparente não podem acontecer, uma vez que a exposição da ferragem faz com que ela comece a se deteriorar mais rapidamente, enfraquecendo a estrutura. De acordo com a notícia, muitos dos casos de desmoronamento de pontes e acidentes estão relacionados com a corrosão e falta de manutenção nas pontes em São Paulo. Visto isso, é sempre necessário a manutenção de pontes para verificar problemas que possam ocorrer na estrutura. E, como é dito pelo engenheiro consultado da matéria, Márcio Stefano, o concreto não é feito para durar a vida toda. Estruturas com 15, 20 anos já são consideradas envelhecidas e precisam passar por reparos. As consequências da patologia são as mais diversas e envolvem prejuízos financeiros, atrasos de cronograma, insatisfação de clientes e, em casos mais graves, desabamentos ou comprometimento severo da estrutura em edificações. A presença de cloretos no concreto pode gerar muitos incômodos. Os íons cloretos são um dos agentes mais nocivos para a corrosão das barras de aço, pois têm a capacidade de despassivar as armaduras mesmo em pH extremamente elevados. Podem acarretar a corrosão das armaduras de forma bastante agressiva. Os produtos que são gerados pela corrosão ocupam um espaço cerca de 6 a 7 vezes maior do que o aço originalmente ocupava. Isso se dá pela ocorrência da expansão do processo, que acaba gerando uma fissuração na estrutura e, posteriormente, deteriorização do concreto. Os fatores que podem promover consequências nas edificações são bicheira ou broca devido ao erro de lançamento e adesivamento do concreto. Podem afetar a durabilidade e resistência das estruturas de concreto, que poderão sofrer deformações ou até mesmo entrar em colapso. As principais causas do problema são as falhas no processo de concretagem da estrutura, por exemplo, no lançamento ou adesivamento do concreto. Algumas vezes, no entanto, a patologia pode ser causada por erro no detalhamento da armadura. Se não for tratado imediatamente, o aço vai ficar exposto, corrompendo a sua armadura. Cobrimento suficiente da armadura. O que protege a armadura do ambiente é o cobrimento, que deve ser proporcional à agressividade do ambiente. Quanto mais agressivo o ambiente for, maior o cobrimento tem que ser. O concreto, além de ter a capacidade de suportar as cargas verticais, também tem um importante papel de proteger as armaduras, cobrindo o aço de modo a evitar seu contato direto com o ambiente agressivo. De forma geral, quanto maior for o cobrimento, maior será a proteção que a armadura de aço terá. Destacamento do concreto. Uma situação que pode provocar o destacamento do concreto é quando a relação água-cimento não é respeitada, a resistência fica comprometida e quanto a estrutura é solicitada, ela não consegue atender, podendo se romper de uma vez ou lentamente. Para evitar o ataque por cloretos em edificações, é possível adotar uma espessura adequada de cobrimento, considerando a peça na qual será empregado o concreto, o tipo de concreto e o ambiente no qual o mesmo será exposto. Tudo isso seguindo as instruções normativas especificadas. Utilizar um concreto de boa qualidade com baixa permeabilidade, por exemplo, para evitar o ingresso de agentes agressivos.
Durante a fase de projeto, pensar em uma localização de construção no terreno que minimize sua exposição aos agentes agressivos. Pinturas e revestimentos anticorrosivos também podem ser usados na superfície das barras de aço como método de proteção. As formas de prevenção para evitar que ocorra a corrosão no concreto armado são simples. Podem ser realizados tratamentos superficiais no concreto, revestimento nas armaduras, uso de aços especiais, a proteção catótica, pode ser utilizado inibidores de corrosão, ou até mesmo ser feito manutenções preventivas naquela estrutura e também o monitoramento delas, através de sensores embutidos no concreto de cobrimento da armadura.